Olá, meninas e meninos, bem-vindo ao nosso canal do YouTube, ao Patchwork Sem Segredos. Hoje, o que eu quero mostrar para vocês, como utilizar corretamente a nossa régua de Storm. Muitas das meninas adquirem a régua e não sabem tirar proveito dessa régua. Então, aqui atrás eu tenho um projeto feito com a régua, eu utilizei a régua para fazer esse projeto. Ele é um caminho de mesa bem legal, bem bonito, bem interessante. Então eu vou dar dica hoje de como tirar proveito da nossa régua de Storm, como a gente pode trabalhar com a nossa régua. Vamos lá? É bem legal, gente. Eu uso muito essa régua, é bem gostosa de trabalhar. Vamos lá então. Então, meninas, primeira coisa, eu tenho a régua aqui. Essa régua é feita em duas partes, a parte A e a parte B. Primeiro, uma coisa que as meninas confundem bastante, as meninas acham que essa régua aqui, esse triângulo, é um triângulo de 60 graus. Ele não tem 60 graus, não é uma régua que dá para fazer. Se você comprar essa régua aqui e tentar fazer o caleidoscópio ou a estrela de 6 pontas com ela, você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque os ângulos não são de 60 graus. E para fazer a estrela de 6 pontas ou o caleidoscópio com 60, precisa ter 60 graus. E ela não tem. O ângulo dela é diferente, é um ângulo diferente. No que a gente utiliza muito essa régua? Para a gente fazer esse tipo de trabalho aqui, olha. Quando eu quero construir esse triângulo aqui, sem essa costura, né? Eu posso trabalhar com a costura e sem, e fazer com essas pontas, com essas partes laterais aqui. Posso fazer assim, como eu posso fazer assim também, tá? Posso trabalhar dessa maneira aqui, olha. Tá? Posso fazer assim, posso fazer assim. Então, por isso que ela é duas partes. Uma parte, que é a parte triangular, que seria essa daqui, e para as laterais, essa outra parte aqui. Então, ela facilita bastante o nosso trabalho. Então, hoje eu vou explicar para vocês como eu construo essa célula aqui, utilizando a régua de Storm. Então, a primeira coisa, então vamos lá. Eu quero construir essa peça aqui, que eu nem refilei, deixei exatamente assim para vocês verem. Eu quero construir ela com 16 centímetros, que daqui até aqui, ela meça 16 centímetros. A metade de 16, 8 centímetros, certo? A metade de 16, 8. Então, eu vou trabalhar com essa medida aqui, olha, deste 8 centímetros aqui. Está vendo aqui? 8 centímetros. Então, o que eu faço? Para eu aproveitar o tecido, o que eu posso fazer? Eu posso vir com a minha régua de pet e medir quanto que mede da ponta da régua até aqui, olha. Então, eu medi daqui dessa ponta até essa outra ponta, deu 10 centímetros. 10 centímetros. Então, se eu cortar uma faixa de 10 centímetros, eu já vou conseguir aproveitar o meu tecido. Estou falando isso para aproveitar o tecido, senão você pode cortar, colocar o tecido e ir cortando os triângulos sem problema nenhum. Mas eu gosto de cortar por faixa, eu acho que a gente aproveita mais o tecido. Então, eu vou cortar ela de 10 centímetros. Se eu pegar uma faixa inteira, inteirinha de 10 e ir cortando os triângulos, sem problema nenhum. Ah, Ana, eu quero economizar tecido. Eu posso cortar um retângulo e colocar? Pode. Você pode cortar um retângulo de 10 por qual medida? Como que eu sei a medida? Se eu quero ele dobrado, então aqui eu não quero ele cortado no meio, eu quero ele dobrado. Então, 8 mais 8, 16. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu posso medir desde o início da minha régua, até os 8 centímetros aqui, ó. Ó, venho aqui, meço dessa ponta aqui, até aqui, ó. Deu 16,5. 8, 8, 16,5. Então, eu vou cortar um retângulo, 17,5, desculpa, de 8 por 17,5. 8 por 17,5. Se fosse um pouquinho maior, não tem problema não, tá? Aí, eu já tenho aqui, ó. Poderia pegar a faixa inteira, ó. Poderia pegar a faixa inteira e cortar, sem problema nenhum. Eu posso pegar essa faixa inteirinha aqui e cortar. Eu tô cortando
é que eu gosto de economizar tecido. Eu estou cortando exatamente para aproveitar. Então, o que eu fiz? Cortei um retângulo de 10 por 17,5. Deixa eu só conferir se é 17,5 que eu cortei. 17,5, ó. 10 por 17,5. Vou dobrar ao meio. Dobro ao meio. Certo? Deixa eu só limpar a imagem aqui para vocês, para ficar bem limpo aqui, ó. Deixa a régua aqui do lado. Peguei 10, repetindo. Cortei ele de 10 por 17,5. Por que 10? Porque eu medi essa base aqui. Essas margens que tem aqui são margens de costura. Então, eu peguei o 8, seria 9,5. 8 mais 75 seria 9,5. Eu arredondei para 10. Se você não quiser, você não precisa nem medir, viu, gente, com a régua. É só pensar assim. Se tem 8 mais margem de costura e margem de costura, 8 mais 1,5 são 9,5. Eu arredondei para 10. Se você não quiser pensar, você põe a régua e meça. Que nem aqui, 7. 7 mais 75 dá 8,5. Corta de 9, a faixa de 9, tá? Eu cortei de 10, eu arredondei, deixei ela um pouquinho maior, meio centímetro mais larga, para facilitar, sempre a sobra é melhor. E medi 8 mais a margem de costura aqui, certo? E cortei no comprimento. Aí eu dobro o tecido, dobro, não precisa nem passar, passo a unha aqui em cima, venho com a régua e posiciono, olha. Vou posicionar a régua. Se você observar, não sei se a imagem consegue mostrar, mas olha, sobra um pouquinho de cada lado, ó. Porque dava 9,5, eu acrescentei eu arredondei para 10, olha. Faço isso, venho aqui, olha, e vou cortar, ó. Cortei aqui, tirei aqui. Aqui é interessante a placa giratória. Aqui é interessante você estar com a placa giratória porque você gira, ó. Como eu tô sem, eu vou ter que girar o corpo. Ó. O interessante é que se tivesse com a placa giratória, tá? Esses pedacinhos aqui a gente descarta. Se eu fosse trabalhar com um triângulo assim, eu não cortaria ele de 17,5, eu cortaria ele de 8 mais 75. Posso cortar um quadrado de 9,5 ou de 10 por 10 e tirar o triângulo. Mas como eu quis ele aberto, olha, fiz isso daqui. Certo? Então, essa régua aqui serve para tirar esses paralelogramos aqui, olha. Ou esses triângulos aqui, tanto faz. No caso aqui, eu vou trabalhar com o paralelogramo dessa maneira aqui, certo? Então, vamos lá. Agora eu tenho que fazer os cantos aqui. Tem que fazer esses 4 cantos aqui, que serão esses cantos aqui, ó. Tá? Como que eu faço isso? Se eu trabalhei com 8, a minha base vai ser 8 aqui, certo? Então, eu vou medir daqui até aqui, olha, 8. Uma dica que eu dou para vocês, eu sempre ponho um número a mais. Mas, Ana, você tá falando 8 e 8, por que você põe um número a mais? Porque eu tenho mais folga aqui, olha. Quanto mais folga eu tiver aqui, melhor é. Se você fizer o 8, ele vai sair bem justinho. Dá para fazer. Mas eu aconselho sempre colocar um número a mais. Então, se você cortou o triângulo com a base 7, corta as laterais com a base 8. Se você cortou a base do triângulo 8, corta com a base 9. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a faixa de tecido. Vou pegar a faixa de tecido. Aqui a mesma coisa, ó. Vou trabalhar com 9. 9 mais 75 de cada lado, 1,5, 10,5, tá? Você pode cortar, se você quiser, por 11. Isso aqui é para aproveitar tecido, viu, gente? Não precisa se preocupar com essa medida de 11, não. Aí eu estou aqui com uma faixa, deixa eu ver de quanto que eu pus essa faixa. Eu cortei uma faixa de 10, tá? Aí eu vou vir aqui eu tenho que ficar em pé, não consigo ficar sentada. Eu vou vir aqui, olha, vou apoiar, ele já tá no ângulo certo, olha, já tá no ângulo, deixa eu posicionar aqui na placa, ó. Já tá no ângulo reto aqui, vou posicionar a régua aqui, e vou vir e vou cortar aqui, ó. Tirei aqui, afastei, olha.
A dica que eu dou aqui é que o tecido esteja sempre dobrado. Por quê? Porque eu estando com o tecido dobrado, principalmente se ele tiver avesso e direito, já sai um para um lado e outro para o outro. Então, sempre, nesse caso aqui, eu corto com o tecido dobrado. Vou girar a régua ao contrário e vou cortar aqui, olha. E vou cortar aqui. Certo? Vou fazer isso daqui. Fiz isso daqui. Observe que a minha faixa aqui está até passando do 9, não tem problema, porque depois eu vou refilar. Quando eu fiz esse trabalho que está aqui atrás, para eu economizar mais ainda tecido, o que eu fiz? Eu cortei duas peças, posicionei as duas assim, olha, e medi quanto que deu este retângulo aqui. E cortei vários retângulos. Eu achei que facilitou. Eu fui cortando retângulos e tirando essas duas partes aqui. Então, 2 cortes eu já tenho para essa peça aqui. 2 cortes eu já tenho para essa peça aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu paralelogramo. Vou pegar o meu paralelogramo aqui. Deixa eu deixar tudo arrumadinho para ficar bonita a imagem para vocês. Vou pegar o meu paralelogramo e vou posicionar. Aí eu venho com um para cá e o outro para cá. Esse tecido não tem avesso direito, mas quando ele tem, sempre você tem que pegar uma face para um lado e outra face para outro. Olha, vem aqui e vem aqui. Quando eu aumento o número, eu aumento esse espaço aqui, olha. Por isso que eu deixei até mais do que 9, deixei 9 e uns 3 milímetros. Eu aumento esse espaço aqui. É mais interessante que ele aumente e depois você refila da medida que você quiser. Então a régua serve basicamente para a gente cortar essas partes e facilitar, é uma facilitadora, né? Ela vai facilitar a nossa vida. Como que eu costuro isso? Para costurar, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu mostrar aqui que eu já deixei todo ele na sequência para vocês entenderem melhor. Para costurar, eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar essa peça aqui e vou trazer para cá, olha. Vou fazer isso daqui. Vou posicionar. Está vendo aqui? Vou até pôr embaixo do tecido branco, do papel branco, para poder enxergar. Ó. Vou deixar essas partes todas juntas aqui. Ó. Acho que dá para enxergar melhor, olha. Aqui está a minha peça. Está vendo que aqui ela tem uma margem de costura? Ela tem essa margem de costura aqui. Então, o que eu faço? A peça está aqui, ó. Certo? Eu vou virar para cá e vou posicionar que aqui sobre, acho que no verde fica melhor, ó, que aqui sobre uma margem de costura certinho, olha. A dica é, a ponta tá aqui, eu tenho que encaixar esse tecido para começar a costurar aqui, olha. Vou ter que começar a costurar exatamente aqui, ó. Deixar a minha margem de costura certinho. Se você não tem muita prática, a dica que eu dou é a seguinte: pegue uma régua e risque aqui, olha. Risque aqui a margem que você trabalha, olha. Isso facilita também. Você vem aqui e risca. Aí você vai posicionar esta ponta aqui, olha. Não sei se dá para enxergar. Esta ponta aqui na ponta da linha aqui. Se você fizer isso, ela vai sair certinho, ó. Você vai posicionar aqui e vai costurar. Vai passar uma costura em cima certinho, olha. Vai vir aqui e vai passar uma costura na ponta certinha. Eu aconselho passar a costura aberta ou jogar para o lado escuro, porque eu preciso desta ponta aqui, ó. Eu vou precisar desta ponta aqui, virado para o tecido branco. Então, eu passei a costura, não tirei ponta nada. Passei a costura aberta. Se eu não passar a costura aberta, eu passo ela jogando para o lado escuro, do claro para o escuro. Aliás, do escuro para o claro, ao contrário. E eu vou mostrar por quê.
Porque aí costurei e passei. Aqui, imagina que esse cortador é o ferro. Quando eu posicionar o ferro aqui, vocês só apoiam o ferro, não fica passando assim não. Porque se você passar isso aqui tá todo no viés, você vai deformar a sua peça. Fez isso, eu vou costurar agora esta outra parte aqui. Quando eu for costurar essa outra parte, olha que dica legal essa daqui. Tá vendo essa ponta aqui? Por isso que eu preciso da ponta virada pro tecido branco, ó. Tá vendo essa ponta? Eu vou virar e vou apoiar essa outra ponta em cima dessa pontinha, olha. Eu vou apoiar esta ponta aqui em cima dessa ponta aqui. E vou passar uma costura começando daqui, ó. Vou passar uma costura começando daqui. A mesma dica, se não tem prática, você pode, depois que você pega a manha, você vai com o pé de máquina mesmo e faz. Mas se você não tem prática, você vem e risca, ó. Você vem e risca. Costurou, você vai ter ela certinho, ó. Tem essa parte aqui. Aqui, isso daqui não é erro, isso daqui é a margem de costura. Aqui é a margem de costura. Aqui, você pode fazer isso, ó. Só aqui, você pode vir e fazer isso. No começo, não faça, tá? Mas, se quiser, pode fazer até depois, tá? Aqui vem, tirei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir agora com a outra parte daqui e a outra parte daqui, certo? Como que eu faço? A mesma coisa, vou posicionar aqui, olha, se quiser, a mesma dica, margem de costura, eu tô riscando, gente, mas eu vou ser sincera com vocês, eu não faço os meus riscados não, tá? Eu já vou com o pé de máquina, posiciono aqui, essa ponta na ponta aqui da margem de costura, ó, da linha de costura, posicionei, costurei e vou ter ela aqui, ó. Eu faço isso aqui agora de olho fechado, já vou ter posicionado e costurado. Passa a costura aberta para a ponta ficar aqui, para que quando eu vá fazer essa outra aqui, eu tenho, ó, essa ponta em cima dessa ponta. Posiciona aqui, vem, ou risca ou passa com o pé de máquina, da largura da sua máquina, costurou, você vai ter a peça prontinha aqui, olha, com as pontas sobrando e aqui. Se você, eu até deixei essa daqui de propósito, se você achar que ficou torto, eu deixei essa aqui de propósito, eu forcei. Quando você força com ferro, o que acontece? Você deforma a peça, porque isso aqui tá todo no viés, você tá costurando tudo no viés. Então, como eu cortei maior, esse tipo de peça eu gosto de cortar maior. Porque aí eu vou alinhar. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai vir aqui e vai determinar, olha, a margem de costura. Então, você vai vir aqui e vai posicionar, olha, você vem, posiciona a ponta do vértice com a ponta do vértice aqui, ó, vértice e vértice, e vai acertar e vai tirar o excesso que deixou torto, olha. Fiz de um lado, venho, eu vou deixar essa minha peça com 9,5. Viu que ela era de 10 centímetros? Lembra que eu falei que a medida certa era 9,5? Eu deixei com 10? Então, agora eu estou acertando. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou alinhar de um lado, deixei margem de costura aqui, margem de costura aqui, margem de costura. E vou deixar aqui também a mesma margem de costura. Por isso que eu gosto dessa régua nossa em parceria com a Duna. Porque olha aqui, ó. Tá vendo a margem de costura aqui? Essa linha pontilhada dessa régua nossa da Duna, com a Duna, ela tem a margem de costura que eu pedi pro Daniel desenhar ela pra mim. Então, ele já desenhou com a margem de 75, porque eu trabalho com a margem de 75. Então, ela tem a margem de meio e tem a margem de 75. Quem não conhece, observa aqui, olha. Eu tenho a marcação de meio, que são esses pontilhados menores, tem a marcação de 75 e a marcação de 1. Então, ela facilita muito. Aí, eu já tenho a minha peça quadrada não, retangular, tenho a minha peça já prontinha como que eu falo? Para fazer o meu bloco de Storm. Esse bloco aqui atrás é o bloco do Storm.
Esse daqui é o bloco conhecido como bloco de Storm. Então aqui eu utilizei, olha, 4. Aqui eu fiz esses 4. Esse aqui é um bloco, esse aqui é outro bloco com cores diferentes. Tá? Eu fiz aqui, aqui, com tom azul, e aqui eu fiz com o tom do batik. Nós temos projetos de bolsas feitos com essa régua, tem mala feita com a régua também. Tem uma mala bem interessante que ela é feita só com essa peça aqui, uma maleta bem legal, ela é feita só com essa peça aqui, tá? Tudo isso você encontra lá no nosso site. E se você ainda não adquiriu gratuitamente o meu e-book com 51 dicas de Ana Cosentino, basta você fazer o download gratuito. Ele está aqui embaixo o link, não é vírus não, meninas. Podem clicar nele e fazer o download, imprimir, mandar encadernar. São 51 dicas de Ana Cosentino. Tem bastante coisa legal lá para vocês. Outra coisa, se você ainda não é inscrita no meu canal do YouTube, tem um lugarzinho aqui escrito inscreva-se. Se inscreva, nós temos mais de 300 aulas gratuitas, bastante técnica, bastante dica, bem legal. Basta você se inscrever, você vai ficar sabendo toda semana das novidades. Beijinhos, uma boa semana para vocês.